Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos o capítulo final do livro Peter Pan de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 6. A volta. 6 e último, sexto capítulo e último deste livro. A ilustração? No dia seguinte, à hora de acender o lampião, o Visconde apareceu todo cheio de si e disse: Descobri tudo. Descobri o ladrão da sombra de tia Anastácia. Aposto que ela está hoje sem sombra nenhuma. Quem é? Quem foi? Indagaram todos. O Visconde olhou para Emília, que estava de lábios apertados e olhinhos duros. Quis dizer que era ela, mas não teve coragem. Por fim, como Dona Benta insistisse, não teve remédio. É a senhora Dona Emília, a ladrona da sombra, declarou o Visconde corajosamente. Foi um espanto geral. Todos se voltaram para a boneca, que apenas sorriu com superioridade e respondeu com uma pergunta. Dona Benta, disse ela, explique ao Visconde o que é roubar. Roubar é tirar uma coisa que pertence a outra pessoa sem autorização desta pessoa, ensinou Dona Benta. Muito bem, exclamou Emília. Mas se a coisa roubada continua no poder da dona, alguém pode afirmar que houve roubo? Não, está claro que não. Mas quem tem isso com o caso? Muita coisa, replicou Emília, e voltando-se para a tia Anastácia. Acenda o lampião e veja se está mesmo roubada. Tia Anastácia acendeu o lampião e, com grande surpresa, viu que a sua sombra se projetava inteirinha na parede como antigamente. Todos arregalaram os olhos. Veja que Sherlock das Luzes é o tal senhor Visconde, gritou Emília, dando uma risada irônica. Acusou-me de ter furtado uma coisa que não foi furtada. A sombra de tia Anastácia está direitinha como sempre foi. Era a pura verdade. Todos se aproximaram da parede para examinar o estranho caso. Viram que, de fato, a sombra fora cortada em numerosos pedaços, mas que havia sido remendada de novo. As costuras estavam visíveis. Bom, disse Dona Benta, desde que a sombra voltou, não vale a pena insistirmos nisso. Mas, Emília, que não repita a brincadeira. A sombra grudou muito bem. Mas se não grudasse, e se a pobre tia Anastácia ficasse aleijada para toda a vida? Não é não. Basta de tais reinações. Com sombra a gente não brinca. Em seguida tomou assento em sua cadeira de pernas cerradas e anunciou o fim da história de Peter Pan e Wendy. Depois da derrota do Capitão Gancho, disse ela, os outros piratas levaram a breca. Isto é, morreram afogados. Só se salvaram dois. Um de nome Smee e outro de nome Starkey. Smee era um pirata irlandês, não tão ruim como os outros. Conseguiu nadar até a praia, salvou-se e acabou marinheiro muito bem comportado num navio de guerra inglês. E Starkey? Starkey nunca havia derramado sangue humano, apesar de ser um grande patife. A sorte poupou. Foi aprisionado pelos peles vermelhas e posto lá na tribo como ama seca dos índiozinhos. Para piratas não podia haver castigo maior. Ele na casa dos pais dos meninos? Foi uma tristeza sem conta, como vocês podem imaginar. O Sr. Darling, como castigo de não ter posto mais atento nos meninos, resolveu viver na casinha da cachorra Nana como se fosse cachorro. Todos os dias depois de voltar do escritório, ia deitar-se lá e até fazia au-au. Era um homem muito esquisito, ou excêntrico, como dizem os ingleses. Excêntrico quer dizer esquisito, indagou Pedrinho. Excêntrico quer dizer fora do centro. Aplicado às pessoas quer dizer uma criatura um tanto fora do comum, um tanto diferente das outras. Os ingleses são muito diferentes de nós, por isso nós os consideramos excêntricos. E a senhora Darling? Quis saber a menina. A senhora Darling vivia no desespero. Já se havia passado várias semanas sem que os meninos dessem sinal de si. Os jornais trouxeram artigos sobre o curioso acontecimento e publicaram retratos dos três com promessa de uma grande recompensa para quem lhes indicasse o paradeiro. Tudo inútil. Claro, ninguém de lá sabia de nada sobre o conteúdo. Ninguém na Inglaterra sabia de nada.
Certa tarde, a infeliz senhora estava ao pé da lareira, muito triste e desanimada, pensando nos filhos perdidos de um modo tão misterioso, quando ouviu um rumor de voo na rua. Um rumor que não era de voo de coruja nem de avião. Evidente, na época o motor de avião era muito barulhento. Hoje continuam sendo barulhentos, mas... Bom, deixa pra lá. Parecia voo humano, mas não deu importância àquilo e continuou na sua tristeza. Logo depois ouviu uma voz no quarto das crianças que dizia: Mamãe, que será isso, Deus do céu? Exclamou ela. Estarei sonhando? Levantou-se precipitadamente e correu ao quarto. E viu os 3 meninos nas suas caminhas exatamente como outrora. Certo de que era um sonho, esfregou os olhos com toda a força, olhou outra vez, lá continuavam eles. Não era sonho, não. Os seus 3 filhinhos em carne e osso ali estavam novamente. Ninguém pôde descrever a felicidade da boa mãe. Abraçava um, beijava outro, chorava, ria, uma perfeita doida. Levou tempo assim e só sossegou quando Wendy pôs-se a contar tudo quanto havia acontecido na maravilhosa Terra do Nunca, e a feiura e a ruindade do Capitão Gancho, e a valentia de Peter Pan, e o amor que os meninos perdidos tinham por ela. E onde estão esses meninos? Perguntou a senhora Darling. Ali na rua, perto da janela. A boa senhora os fez entrar e, sabendo que não tinham mãe, declarou que dali por diante ela seria a mãe de todos. A casa não era muito espaçosa, mas havia de dar jeito de acomodá-los muito bem. A única dificuldade foi com Peter Pan. Embora tivesse gostado muito da senhora Darling, o estranho menino de modo nenhum se resignou à ideia de ficar morando num mundo onde as crianças crescem e viram desenchabíssimas gentes grandes. Você conhece o termo desenchabidíssimas? É um adjetivo. Se você conhece, coloque nos comentários aqui embaixo o que significa ou uma frase com essa palavra. Ok? Vamos continuar. Não posso ficar, disse ele. Não acho graça em crescer. Vou voltar para minha querida Terra do Nunca, onde viverei sozinho com as fadas. E depois? Mas ficarei muito contente se Wendy e os meninos forem todos os anos passar comigo uma semana na primavera. A senhora consente? A senhora Darling vacinou. Mas como a meninada batesse palmas e fizesse uma enorme gritaria, exigindo seu sim, ela não teve remédio. Consentiu. Muito bem, disse. Fica sentido isso. Todos os anos pela primavera, Wendy e os meninos irão passar uma semana inteira na Terra do Nunca. Não está satisfeito? Começaram as despedidas. Peter Pan fez uma recomendação a cada qual dos seus antigos companheiros e beijou Wendy na testa. Depois, prrr, lá se foi pelos ares. E é triste e alegre ao mesmo tempo. Triste por ter pedido a companhia de Wendy e alegre por ter resistido à tentação de virar um menino como qualquer outro. Dos que crescem, criam buço e depois bigode e acabam adultos. Ou jeitinho grande. Não, não e não. Havia de conservar-se menino sempre. E o que aconteceu depois que saiu Nerzinho? A senhora Darling, a primeira coisa que fez foi vestir decentemente os meninos perdidos. Estavam todos enfiados em roupas dos piratas e ainda com cheiro da hiena dos mares. Lavou-os e penteou-os. Mandou cortar-lhes o cabelo e por fim os pôs na escola. Eles se acostumaram com a vida nova? Custou um pouco. No fim da primeira semana já estavam arrependidos e com saudades de Peter Pan. A senhora Darling percebeu isso e, com medo que fugissem, pôs a Nana no quarto a tomar conta deles. Cada vez que fizessem menção de voar, Nana latia. Por fim, como fossem perdendo aquele poder de voar, não pensaram mais em fugir. Certa vez em que assobiu, trepou a cama, ergueu os braços e experimentou voar, esborrachou-se no tapete, tal qual Miguel no primeiro dia. Bem feito, exclamou Emília. Quem manda? Quem manda o quê, Emília? Você parece doida, você parece idiota. Quem manda trocar a mais linda das terras de piratas e lobos famintos, de índios que fogem como lebres, de sereias de casca de prata, por essa sem gracice que deve ser Londres? Bem feito, bem feitíssimo. Eu também penso assim, disse Pedrinho. No dia em que me pilhar na Terra do Nunca, será para sempre. Anda enjoado deste mundo. E tinha coragem de deixar aqui a sua vovó? Perguntou Dona Benta. Isso não. Levava a senhora também. Levava a todos. Mudava o sítio para lá.
Continue, vovó. O que aconteceu depois? Depois? Nada. Isto é, nada durante um ano. Quando no outro ano chegou a primavera, Peter Pan apareceu para levar o Andy e os meninos à Terra do Nunca. Encontrou-os já bastante crescidos, como era natural. Só ele se conservava do mesmo tamanhinho. O Andy estava ansioso de recordar as passadas aventuras, mas Peter Pan fingia não lembrar-se de nada, e só falava de novas proezas que a menina desconhecia. Quando ela se referiu ao Capitão Gancho, Peter Pan fez cara de ponto de interrogação. Quem é esse Gancho? Perguntou, franzindo a testa. Não se recorda? Exclamou Andy, muito admirada. Aqueles piratas que você mesmo matou a bordo do Hiena dos Mares? Eu esqueço sempre meus inimigos, depois de vencê-los e matá-los. Não sei mais quem é esse tal Capitão Gancho. Depois o Andy falou na Fada Sininho e Peter Pan veio com a mesma coisa. Fada Sininho? Quem vinha a ser isso? Não me lembro. Oh, Peter, murmurou Andy, profundamente chocada. Então não se lembra daquela bola de fogo que nos servia de guia nos voos e que tinha tantos ciúmes de mim? Será possível que você haja esquecido quem salvou sua vida, Peter? Peter Pan tentou lembrar-se, mas não conseguiu. Há tantas fadas na Terra do Nunca, disse ele. Com certeza essa tal já morreu. As fadas têm as vidinhas muito curtas. Umas vivem 1 minuto, outras vivem 1 hora, outras 1 ano. Não me lembro de nenhuma Sininho. Era a prosa dele, observou tia Anastácia. Lembrava sim, mas estava fingindo para atrapalhar Dona Wendy. Esses meninos mágicos são levados da carepa. Outra palavra misteriosa. Se você sabe o que é carepa, coloque nos comentários aqui embaixo. O que significa e coloque também uma frase. E depois, vovó. Wendy, muito desapontada, chegou à casinha e lá dormiu. No dia seguinte, porém, Peter Pan não apareceu nem durante a semana inteira. Tinha esquecido dela com certeza. É o cúmulo, murmurou o narizinho, danada com a má memória de Peter Pan. E depois, Wendy ficou sem saber o que pensar. Quem sabe se ela está doente? Advertiu Miguel. Não pode ser, disse a menina. Peter Pan nunca fica doente. Miguel refletiu e disse. Quem sabe se ele não existe, Wendy? Quem sabe se não é sonho nosso? Wendy quase chorou a essa ideia, por fim voltou para casa muito triste. Mais um ano se passou, e ao chegar de novo a primavera, nada de Peter Pan apareceu. E assim durante vários anos. Por que seria que ele abandonou Wendy? Porque ela estava crescendo. Peter Pan só queria saber da gentinha de sua idade e tamanho. Mas como as crianças crescem, ele vivia mudando de amigos e esquecia completamente os velhos. Depois, passaram-se anos. Wendy cresceu, ficou uma jovem encantadora e casou-se. Com quem? Brou Emília. Não importa com quem. Casou-se com um homem e teve uma linda filhinha que recebeu o nome de Lilian. Certo dia de primavera, quando tinha 6 anos de idade, estava Lilian em sua nursery quando Peter Pan apareceu do mesmo jeitinho que muitos anos atrás havia aparecido para Wendy, e do mesmo tamanhinho. Foi um acontecimento. Lilian já sabia a história dele, porque a senhora Wendy todas as noites lhe contava um pedaço. Por isso não se assustou, ao contrário. Ergueu-se da cama com muita naturalidade, e teve com ele a mesma conversa que já contei no início dessa história. Por fim, Peter Pan convidou Lilian para voar. E Lilian voou e foi parar na Terra do Nunca. E se fosse contar tudo o que aconteceu, daria outra história ainda maior que essa. Depois Lilian voltou e cresceu, e casou-se, e nunca mais soube de Peter Pan, até que teve uma filhinha que recebeu o nome de Jane. E um belo dia de primavera, Jane viu Peter Pan aparecer em sua nursery, tudo igualzinho como havia acontecido com sua mãe e sua avó. Peter Pan levou-a para a Terra do Nunca, e lá também se repetiu tudo como dantes. Depois... Já sei, berrou Emília. Depois Jane cresceu e casou com um homem, teve uma filha de nome Margaret, que etc e tal. Mas o que isso significa, afinal de contas? Significa, disse Dona Benta, que Peter Pan é eterno, mas só existe num momento da vida de cada criatura. Em que momento? No momento em que batemos palmas quando alguém nos pergunta se existem fadas. E que momento é esse? É o momento em que somos do tamanhinho dele, mas depois a idade vem e nos faz crescer. E Peter Pan, então, nunca mais nos procura.
E aqui termina a história. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos e voltem amanhã para um novo livro. Vocês querem saber qual é? Voltem amanhã e vão descobrir. E trago novos inscritos para o canal. E também trago uma sugestão para o canal. O que vocês querem no quadro novo? Que será lançado aos 250 inscritos. Estou curioso para ver a sugestão de vocês. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.